O livro de Apocalipse trata de destacar e tornar visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme o servo do Senhor vai avançando na sua leitura em busca de compreensão, paulatinamente vai tendo uma visão mais ampla da figura do Cordeiro de Deus. É claro que o Apocalipse reúne informações e acontecimentos futuros, porém, são justamente essas informações que revelam a autoridade suprema e inquestionável do Senhor Jesus. Acompanhe agora a revelação sobre o Cavaleiro do Cavalo Preto, o terceiro dentre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Como consequência da manifestação do segundo cavaleiro sobre o cavalo vermelho, temos a guerra. Agora, o terceiro selo apresenta um cavaleiro sobre um cavalo preto, trazendo a fome. A balança é o símbolo da justiça, a qual é requerida especialmente quando se trata da medição de alimentos. Para se ter uma ideia do sentido da balança do cavaleiro do cavalo preto, basta colocar apenas um único pedaço de bolo à disposição de 2 ou mais crianças. Não é preciso dizer que a disputa tornar-se-á acirrada, principalmente se elas estiverem famintas. Ora, essa é a ideia que temos quanto à abertura desse terceiro selo. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas vão perder a compostura e a educação, e até os laços familiares serão desconsiderados. A exemplo disso, a Bíblia registra um fato grotesco ocorrido por ocasião do cerco da Síria à cidade de Samaria. Dizem as Escrituras Sagradas que, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Segundo Reis, capítulos 6, 26, 28 e 29. Esse fato ocorreu em uma pequena cidade cercada pelos inimigos. Imagine quando o cerco for em nível mundial. O profeta Jeremias disse: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento. Livro de Lamentações, capítulo 4, versículos 9 e 10. Os noticiários de todo o mundo têm registrado informações a respeito da fome em diversos países do terceiro mundo. Se por um lado a fome vai se desenvolvendo de uma forma natural, sem guerras, por outro lado também vai crescendo, de forma assustadora. O número de bocas esfomeadas devido ao crescimento populacional. A situação já é tão crítica nesses dias de paz. Imagine depois das guerras promovidas pelo Cavaleiro do Cavalo Vermelho. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem promovido conferências no sentido de estimular o planejamento familiar, inclusive o próprio aborto. Mas a Babilônia, que é a Igreja Católica, tem sido radicalmente contra. Como parasita, ela vive da exploração da miséria humana ao receber as benesses dos governos em nome da caridade aos necessitados. A balança na mão do cavaleiro do cavalo preto aponta para o racionamento de comida.
Uma medida de trigo correspondia aproximadamente a 450 gramas e constituía o consumo diário de um trabalhador. O que significa que um homem teria que trabalhar um dia inteiro para conseguir comprar alimento para sustentar apenas a si mesmo, ou seja, sua mulher e seus filhos ficariam sem comer. Considerando o fato de que ele tenha de comer para poder trabalhar, então ele estará produzindo o necessário para si mesmo e a sua família terá que passar fome. Aí está a ideia principal desse terceiro selo. A cevada sempre foi considerada alimento de animais por ser muito barata. Mas no cumprimento desse selo, mesmo sendo 3 vezes mais barata do que o trigo, ainda assim o seu valor será exorbitante. O que nos faz entender que os alimentos mais simples estarão custando fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições. Certamente, isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. A história registra que Jerusalém sofreu o cerco antes de sua destruição no ano 70 d.C. Os seus habitantes foram levados à mais cruel forma de desumanidade. Os pais chegaram a comer seus próprios filhos diante da fome exagerada. O historiador judeu Flávio Joséfo relatou que os soldados romanos, quando entraram na cidade de Jerusalém, encontraram corpos de crianças ainda não totalmente consumidos, mas guardados para servirem de alimento. A abertura desse selo despertará nos seres humanos os piores aspectos de seu caráter. A humanidade verá o seu próprio martírio pela falta de Deus. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Há 2 principais interpretações a esse respeito. A primeira diz que mesmo em meio a tanta fome espalhada por toda a terra, ainda assim haverá uma minoria que continuará gozando de abundância e vivendo na opulência devido às suas riquezas acumuladas. Já a segunda interpretação considera que, sendo o azeite o símbolo do Espírito Santo e o vinho e do sangue redentor do Senhor Jesus, então a Igreja do Senhor estará imune a essa catástrofe. Mas como pode a Igreja não sofrer danos da fome generalizada? A única resposta para isso confirmaria a sua não participação na grande tribulação. Acompanhe em nosso próximo vídeo tudo o que o livro de Apocalipse fala sobre o cavaleiro do cavalo amarelo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que se passa em nosso canal. Guerreiro Universal, até a próxima!